E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando mais uma leitura de cartas nesse primeiro dia do ano, dando sequência às nossas atividades. Então, baralho cigano e tarô na mesa e cartas para você escolher. Então, você vai escolher cartas aqui e o nosso tema é o seguinte: o que ele ou ela está sentindo por mim? Pensa em desistir? A gente vai responder a essas questões e para você ganhar sua mensagem, você tem aqui o baralho da esquerda com a ágata rosa ou da direita com o quartzo fumê. No centro são arcanos maiores do tarô que eu vou abrir junto com cada opção do baralho cigano. Então não precisa se preocupar com o tarô, escolhe só o que está na esquerda ou na direita. Enquanto você está escolhendo, quem está chegando agora, conhecendo o canal, se inscreve com a gente, aproveita que é o primeiro dia do ano, né? Aí você já vai ter um canal novo para seguir, se inscreve e ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo, seu comentário depois também. Aqui na descrição seguem algumas informações para você conferir, inclusive o link de um curso que você pode fazer comigo, curso de oráculo com cristais, para você aprender a fazer leituras divinatórias usando cristais. Se quer começar o ano com um conhecimento novo, aproveita e dá uma olhadinha no link que está aí abaixo na descrição, combinado? Vamos à leitura então. Eu vou fazer a leitura primeiro do baralho da esquerda junto com o tarô. Então vou tirar esse baralho aqui da mesa por enquanto. E aí a nossa ágata rosa vai lá para juntinho do cigano. Vamos colocar as cartas. O que ele ou ela está sentindo por mim e se pensa em desistir. É o que a gente vai avaliar aqui. O baralho cigano está na mesa, vamos ao tarô agora. Temos aí todas as nossas cartas. Então, como vai funcionar? A gente vai começar falando sobre os sentimentos, né? Vamos explicar o que ele ou ela está sentindo por você. E se pensa em desistir, é uma conclusão que a gente vai alcançar após a nossa interpretação aqui, para que não tenhamos nenhuma resposta precipitada, combinado? Então, vamos começar falando dos sentimentos. Olha o que temos aqui na parte de cima, a raposa, o coração e a carta da mulher. São cartas que mostram alguém que gosta muito de você, né? Que tem um envolvimento emocional com você, uma pessoa disposta a viver situações a dois, a criar oportunidades, né? Tendo atenção para que de repente vocês também percebam onde existem os problemas, as dificuldades. Isso faz parte também de como ele ou ela se sente, do que está sentindo, alguns problemas a dois ou dificuldades? Sim. Olha as cartas que nós temos aqui: caixão, chicote, urso, serpente. Então, por exemplo, aqui nós vemos nessas cartas, caixão, chicote, aliança, energias aqui que acabam prejudicando o andamento das coisas a dois, né? E isso pode causar contrariedade, pode fazer com que ele ou ela fique um pouco mais distante. Aquele dia onde bate o pensamento de, poxa, parece que não dá certo entre nós, apesar de eu gostar, apesar de um sentimento, existe a dificuldade possivelmente aqui para um conseguir confiar no outro. Então é uma situação que acaba atrapalhando um pouco a oportunidade de vocês conseguirem se harmonizar juntos, né?
Então tudo isso está dentro das percepções, falando do que ele ou ela sente, de como está se sentindo com você. Ao mesmo tempo, uma pessoa querendo deixar para trás alguns problemas, uma pessoa disposta a lidar com superações para poder permanecer com você, para criar oportunidades a dois, para fazer valer o que nós vimos aqui. Olha, é muito importante essa combinação lá do comecinho que foi colocada do coração com a carta da mulher, porque fala de um sentimento profundo aí, certo? E a raposa é aquela pessoa de olhos abertos, consciente dos problemas a dois, das dificuldades e o quanto isso pesa, né? É a consciência do quanto pode pesar para você também, que ele ou ela tem. Então, é alguém querendo modificar algumas coisas aqui. Então, para falar de sentimentos, nós temos um misto de emoções aí. É uma pessoa que gosta de você, né, que quer estar ao seu lado, mas sabe de algumas dificuldades, sabe que às vezes algumas complicações entre vocês prejudicam o andamento das coisas. E fica esse sentimento, às vezes, de uma decepção, a sensação de que de repente não dá certo. De que um não consegue confiar, acreditar no que o outro diz, muita energia de ciúme, desconfianças mesmo, né, que acabam atrapalhando a harmonia de um casal, as oportunidades a dois. Então tudo isso está dentro dos sentimentos, né, como a pessoa está se sentindo. Então tem esse misto de emoções, porque são as coisas boas, então o quanto isso faz bem, né, mas também a parte que não dá muito certo entre vocês, na percepção dele ou dela, e o quanto isso também afeta a forma do sentir, né? Agora, isso é o suficiente para que alguém queira desistir de você? Não, não é o suficiente, porque olha o que nós temos aqui no tarô. O mago, junto com o julgamento, uma combinação de arcanos ali que mostra uma ideia de alguém disposto ou disposta a recomeçar, certo? Então, você que se preocupou, de repente se viu o caixão ali, então é uma pessoa que quer terminar comigo, o caixão junto com o chicote já indicou que é alguém que quer desistir mesmo. Não, não são as únicas cartas que estão na mesa, né? A gente está avaliando aqui um conjunto, tem muita coisa aqui para a gente poder olhar, né? E então nós vimos problemas, nós vimos a sensação, né, de quanto é desagradável as percepções dele ou dela, considerando que não dá muito certo entre vocês, de repente brigas frequentes, comparações, o passado interferindo no presente, né? De repente essa ideia de comparação em relação a como as coisas eram antes e como são agora, ou como você vivia dentro de uma relação e como a coisa funciona agora, né? Jogar na cara certas coisas, desconfianças, isso tudo está dentro do modo de sentir dele ou dela com você, tá? Importante dizer ainda, gente, algumas coisas que eu digo talvez não vão se aplicar exatamente ao seu caso, certo? Vamos lembrar que estamos no YouTube, é uma leitura geral, coletiva, então talvez não sejam todos os pontos da interpretação que vão bater exatamente com o que você vive. Por isso até eu estou colocando bastante carta aqui, para a gente ter a oportunidade de fazer uma interpretação bem ampla e dentro dela você poder aproveitar mais os detalhes que você sente que conversam com você, né? Nem tudo se aplicará perfeitamente ao seu caso. E aí se não serviu para você, está servindo para outra pessoa que está assistindo nesse momento, tá? Então realmente aproveite as partes da interpretação que conversam mais com o que você está vivendo, tá? Considerando que é uma leitura coletiva, geral, né? Então nós vimos os problemas, vimos também sentimentos envolvidos, alguém que não pretende sair do seu lado só porque as dificuldades estão aí. É uma pessoa disposta a tratar das dificuldades, de melhorar a convivência, de criar mais oportunidades. Como, por exemplo? E eu falo sobre isso exatamente por essa energia aqui, do mago e do julgamento, que é a ideia de recomeçar, é a ideia de deixar de lado algumas coisas e vamos de novo, vamos tentar de novo, né? Então até mesmo essa energia renovadora de passagem de ano, quem sabe esteja trabalhando positivamente essa questão para você, porque é o recomeço aqui do mago, o potencial de fazer coisas novas, de agir diferente, de construir de uma outra forma, e o próprio recomeço do julgamento também, deixando para trás tudo que não valeu a pena para
considerar um novo modo de viver, um novo modo de fazer as coisas a dois. E como isso seria possível? Então nós temos essa ideia aqui de alguém que não pensa em desistir de você por esses arcanos. E como seria essa disposição de recomeçar, de fazer diferente? Por exemplo, evitar comparações, não falar mais do passado, que já foi, deixa pra lá, não precisa ficar remoendo as coisas. É preciso haver perdão a dois. Então, uma pessoa de repente mais disposta a perdoar, a deixar de lado certas coisas, não é aquele negócio de ficar guardando munição para jogar na cara na primeira oportunidade, sabe? Perceber de repente um clima pesado que pode bater e não deixar isso se instalar entre vocês, aqui o chicote e aqui principalmente, olha, o urso e a serpente, um precisando confiar mais no outro, né? Então, mais sinceridade, mais transparência e realmente poder confiar, porque se a gente não entrega a confiança à pessoa com quem nós queremos conviver, quem nós queremos ter ao nosso lado, fica difícil, né? Se a gente for se basear o tempo todo na ideia de que tem alguma coisa errada acontecendo, de que tem uma traição acontecendo. Isso a nossa cabeça cria muitas vezes também, né? Então a gente percebe aqui dentro dessa disposição dele ou dela de recomeçar com você, de fazer diferente, trabalhando todas essas energias complicadas que apareceram, mostrando também o sentimento dele ou dela. O importante tudo veio aqui. Então, acabou sendo bom de essas cartas que são complicadas, negativas do baralho mesmo, né, terem surgido, porque veio tudo à tona. Então não foi aquela leitura que mascarou certas coisas, né? Veio tudo à tona aqui. O lado bom dos sentimentos dele ou dela com você e o lado ruim também. Decepções, frustrações, alguma coisa relacionada a esses problemas. Mas principalmente a disposição dessa pessoa de dar a continuidade com você, de tratar dos problemas e não cair fora porque eles existem, certo? Olha aqui, nós temos o Hierofante, ou o Papa, também no tarô, mostrando a ideia do diálogo, o acolhimento, então mais conversa acontecendo entre vocês aqui, olha, né? Exatamente para que vocês tenham a oportunidade de se abrir mais um com o outro, falar do que incomoda, um ficar mais à vontade para se expressar com o outro. Isso está aqui no acolhimento, na compreensão do Papa, e isso conduz vocês a uma maturidade emocional maior juntos, a mais estabilidade emocional na sacerdotisa, tá? Aqui vocês conseguem caminhar mais firmes. Então, é um propósito dele ou dela com você também. Poder conversar mais, para vocês poderem se estabilizar, tratando dos problemas, não ficar ignorando que eles existem e muito menos cair fora porque eles existem, certo? Desculpa, gente. Vemos a disposição aqui da pessoa que você mentalizou de tratar do que não está legal entre vocês, para dar uma sequência, para criar oportunidades. Então, independente do seu caso, né, a leitura funcionou aqui. Se você está em um relacionamento mentalizando o seu parceiro ou a sua parceira para mostrar como a pessoa que está ao seu lado está se sentindo, ou se você mentalizou alguém que está longe de você nesse momento, alguém com quem você pretende voltar. Então, nós vimos esse misto de sensações, essa mistura de sentimentos e a disposição dele ou dela também de voltar com você. Então, oportunidades podem ser criadas pelo caminho, certo? E assim nós avaliamos, então, como ele ou ela está se sentindo, falamos um pouco de tudo e podemos chegar à conclusão final agora da leitura para você. Então, pense em desistir? Não, apesar dos problemas que surgiram na mesa, e repito, isso foi muito positivo, porque não foi uma leitura de cartas que mascarou sentimentos complicados dele ou dela com você, né? Veio tudo aqui e aí pudemos tratar disso e principalmente mostrar que não é uma pessoa que pensa em desistir de você, muito pelo contrário, alguém querendo melhorias a dois, tá? Então essa foi a sua leitura. Agora eu vou recolher tudo que nós temos aqui para usar a outra opção, para a galera que está aguardando aí escolher o outro baralho. Então vamos pegar daqui esse baralho, a nossa ágata rosa. Vamos recolher os arcanos do tarô. E agora então, para quem escolheu essas cartas aqui, do quartzo fumê, que vai ali para perto do cigano, e vamos nessa, colocar cartas para você. O que ele ou ela está sentindo e se pensa em desistir.
Baralho cigano tá aí. O tarô agora. Muito bem, tudo na mesa. Então, vamos falar dos sentimentos. Mesma explicação que eu passei para a galera que escolheu a outra opção da mesa, vou passar aqui também para você que está acompanhando a leitura desse baralho. Então, a gente vai começar falando de sentimentos, mostrando como ele ou ela está se sentindo, né? O que está sentindo por você. E aí, depois de tirarmos aqui todas as conclusões, a gente vai conseguir responder se é alguém que pensa em desistir, né, para não darmos uma resposta precipitada. Então, já vou começar falando uma coisa bem importante aqui para você, segundo o que eu estou captando dessa interpretação. Existe uma ideia aqui bem constante nas cartas de superação entre vocês, de alguém que acredita que vocês podem enfrentar problemas juntos, resolver situações complicadas juntos. O sentimento dele ou dela de que vocês somam forças, né? Então isso é muito bacana para você que está em um relacionamento. Então é como o seu parceiro ou a sua parceira se sente ao seu lado. Se você está pensando em alguém que está distante de você, então é essa sensação, né? Apesar de vocês não estarem juntos agora, então se você quer voltar com alguém, brigaram, enfim, alguma coisa aconteceu, nós temos de qualquer modo esse tipo de sentimento. Alguém que, apesar de estar longe de você, não esqueceu da força que você carrega e de repente de um ponto aí que é muito importante entre vocês, de quanto um acrescenta na vida do outro. Então são cartas que podem estar mostrando um sentimento de saudade também, de alguém que está sentindo falta, né? Independente do seu caso, essa leitura vale para você, combinado? Então nós temos essa constante. O sentimento dele ou dela de que vocês podem superar dificuldades e de que vocês podem ficar firmes juntos. E o que vai falar de uma sequência positiva de uma relação, vai falar sobre a possibilidade de uma volta acontecer. Alguém que está sentindo um clima de coisas novas acontecendo entre vocês, tá? Alguém que sente um momento de oportunidades no ar para vocês aproveitarem juntos. Então, para quem está em um relacionamento, muito bacana isso para levar a vida para outro patamar, para quebrar a rotina, para experimentar coisas novas a dois. É alguém que está com essa vontade, né, de participar mais da vida com você, criar mais oportunidades, fazer coisas diferentes juntos, né, com mais alegria, com mais esperança. Olha a criança aqui, e toda essa ideia de renovação na cegonha e no navio, apontando para situações novas para vocês viverem. Então, isso vindo no sentimento fala do quê? Do que a pessoa está vibrando, né, para viver ao seu lado. Então, são cartas que mostram uma pessoa muito envolvida com você, porque mostra alguém fazendo planos, querendo viver situações novas, diferentes, participar da vida, tendo a sua companhia, tá? E o sentimento na sua presença é leve, é alegre, isso traz esperança, então aponta realmente para novas direções da vida, traz disposição para viver. Isso faz parte do sentimento. Somando ao que nós já estávamos falando antes, né? Do sentimento dele ou dela de que vocês têm a capacidade de resolver problemas juntos. Então, isso tudo é muito importante aí que a gente está observando. E olha só o que vem aqui na parte de baixo: a montanha, a casa e os peixes. Novamente, então nós tivemos a ideia de problemas que podem ser enfrentados ali nas nuvens, com a chave ao lado, e aqui nessa linha nós temos a montanha. Então, obstáculos de repente que se levantam aí entre vocês, barreiras que se levantam, mas temos os peixes aqui com a ideia de prosperidade, ou seja, alguém que sente que nada pode atrapalhar vocês, tá? Então isso é muito importante, porque já tivemos aqui, na verdade, cartas que nos mostraram um clima bem saudável a dois. Não tem cartas aqui que vão falar de muita briga, muitos desentendimentos, muitas desconfianças acontecendo, né? Aquela dificuldade de um poder confiar no outro. Isso não apareceu aqui. E aí, detalhe, gente,
A nossa interpretação é bem ampla, tá? Eu coloco bastante cartas aqui para a gente ter realmente muitas ideias para comunicar e de repente, como é uma leitura coletiva, então eu passei essa explicação para a galera que escolheu as outras cartas. Vou passar aqui as outras cartas, né? Vou passar aqui para você também. Como é uma leitura coletiva, é geral, então é normal que de repente algum ponto do que eu estou dizendo você vai sentir não tem nada a ver comigo, não está me acontecendo. Por quê? Porque a leitura é geral. Então o que não está servindo para você está servindo para outra pessoa. Por isso eu coloco bastante carta na mesa para você ter muitas ideias aqui para poder receber, né? E aí você vai aproveitar a parte da interpretação que conversou mais com o que você está vivendo. Aquilo que você sentiu que não bateu, tudo bem, fica tranquila, fica tranquilo, bateu para outra pessoa que está assistindo. E aí você aproveita todas as outras palavras que eu vou te passar, certo? Então, isso é importante para você conseguir fazer valer a sua participação aqui. E aí essas cartas, então, estão mostrando, né, também o sentimento dele ou dela de que vocês superam as coisas juntos, né? E é o desejo de alcançar prosperidade afetiva, de vocês realmente construírem mais coisas na vida. Essa carta da casa aqui, olha, tem muito a ver com a ideia de família, né? Então é ficar cada vez mais juntos. Isso tá no desejo dele ou dela com você, até porque está combinando muito com criar coisas novas para viver, mais aproximação, a criança, leveza, né? Alegria, esperança. Então, nós temos aqui mostrando, as cartas mostrando como ele ou ela está se sentindo, o que está sentindo por você, né? Na verdade, são cartas que estão falando de alguém que quer ficar mais ao seu lado, quer poder criar mais momentos a dois. São cartas que mostram uma ideia sobre volta, ok? Nós temos essas possibilidades. E aqui no tarô, aqui na parte de cima, o carro e os amantes, olha. Então, de repente, as escolhas que vocês precisam fazer juntos, mais uma vez, o carro, o movimento, sem demora, precisa tomar uma decisão, vamos lá, vamos fazer a disposição dele ou dela de caminhar ao seu lado e de fazer fluir, de não ficar empacando ali num determinado ponto, em uma determinada situação. Então surgiram dilemas, escolhas que precisam ser feitas, decisões que precisam ser tomadas. É uma pessoa que vai ali juntar forças com você, que estará ao seu lado para te apoiar, também vai buscar o apoio em você, exatamente para uma caminhada juntos, tá? Então por que eu falei que veio como uma constante essa ideia de superar problemas a dois como uma qualidade que ele ou ela sente que vocês têm juntos? Porque veio isso aqui na chave ao lado das nuvens, veio isso aqui embaixo, na mesma linha da montanha com os peixes, veio isso aqui também no carro com os amantes. Se alguma coisa é colocada em dúvida, então vamos lá, vamos falar disso, vamos tratar, vamos resolver, vamos decidir, vamos fazer escolha, vamos fazer a vida fluir. Então existe esse sentimento, essa vontade dele ou dela de viver dessa maneira com você, tá? E o sol e a temperança aqui abaixo, olha. Então, ainda falando de sentimentos, o sol, realização, felicidade, né? Coisas boas a dois. Então, isso mostra o quanto ele ou ela gosta de você, o quanto quer realmente estar ao lado, a ideia da satisfação, né? E para quem está longe, isso daqui mostrando mais sobre saudade, o que eu já comentei, que as cartas estavam mostrando também, certo? E para fechar, olha só o que vem para você aqui, a temperança, que é sobre harmonia, é harmonização, é reconciliação, é energia tranquila, de deixar tudo bem. Então, né, com tudo que nós já estávamos falando aqui, e agora, fechando para você com a temperança, aí sim ficou fácil a gente responder se ele ou ela pensa em desistir após avaliarmos todos os sentimentos, né? Com esse arcano que está fechando a leitura, sobre harmonização, reconciliação, ideia de volta, de deixar tudo bem. É alguém que pensa em desistir diante disso? Não, né, gente? Primeiro, não teria motivo. Tá? Na leitura aqui, passando pelas cartas ciganas, não veio nenhum motivo dele ou dela para desistir de você, tá? E aí, para responder objetivamente a questão, então, não, nem no baralho cigano e nem no tarô, né? Diga-se de passagem, não veio motivo para
ele ou ela pensar em desistir de você, muito pelo contrário, alguém que quer estar mais ao lado, quer fazer mais a vida acontecer a dois, quer criar mais oportunidades, quer somar esforços aí, somar forças juntos, né, para vocês realmente caminharem pela vida com a ideia de concretizações aqui do Sol, concretizar os projetos, fazer acontecer, né? Então, criar planos e tornar isso realidade é o que está no sentimento dele ou dela com você. Então, sem dúvida, não é alguém que pensa em desistir, é alguém que quer ficar numa boa ao seu lado, porque percebe muitas qualidades em você, na forma como as coisas acontecem a dois, ou simplesmente aquele alguém que está longe, se for o seu caso, você que está separada ou separado, pensando em um ex, né? Se dá para vocês voltarem, então como ele ou ela está se sentindo? Será que desistiu? Não, está com saudade? Vimos a ideia de saudade nessas cartas, né? E são cartas que apontam para, de repente, uma oportunidade aí que pode ser criada para vocês tentarem resgatar um relacionamento, quem sabe, né? O baralho trouxe caminho para isso, afinal tem muita coisa boa aqui e principalmente com essa temperança fechando a sua leitura sobre reconciliação, o que para quem está pensando em voltar com alguém seria fundamental, né? Para um entender o lado do outro, ajustar as peças aí e fazer valer tudo o que pode existir de bom entre vocês e não mais ficar ali remoendo uma mágoa, né? Presos em um determinado ponto do passado onde alguma coisa deu errado, né? Isso é perfeitamente superável e as cartas estão mostrando exatamente isso com tudo o que foi comunicado aqui, certo, gente? Então, fechamos dessa maneira a nossa leitura. Eu agradeço pela sua participação no canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.